Na última aula, nós vimos ou falamos sobre funções geradoras, e nós vimos algumas aplicações envolvendo funções geradoras, né? E, bom, em particular, nós vimos uma aplicação que era para a solução de relações de recorrência. Foi um exemplo simples, assim, para mostrar como que utiliza. Eu achei que seria legal a gente fazer um exemplo mais elaborado de como que se usam funções geradoras para resolver relações de recorrência. Então, eu peguei esse exemplo aqui, que é um outro exemplo de relação de recorrência um pouco ah, mais difícil, né? Não tão simples, que é uma relação de recorrência envolvendo. Bom, essa relação de recorrência que está escrita aqui, deixa eu destacá-la. Então, nós temos que essa relação de recorrência ela não é homogênea, né? Tem esse termo independente aqui, 10 elevado a n menos 1. Então, ela não se encaixa naquela classe de relações lineares homogêneas que nós vimos inicialmente, né, algumas aulas atrás. Então, esse é um caso que a gente não consegue resolver usando aqueles teoremas que tinham lá, mas que a gente consegue resolver usando funções geradoras. Então, vamos usar a função geradora para resolver essa relação de recorrência. Então, a relação é a n é igual a 8 a n menos 1, mais 10 elevado a n menos 1, onde a condição inicial aqui da recorrência é a zero igual a 1. Então, vamos ver como resolver essa recorrência. Então, eu vou começar multiplicando aqui a solução. Eu vou começar multiplicando essa equação aqui que define a recorrência, né? Define o termo geral da recorrência. Eu vou começar multiplicando essa equação por x elevado a n. Então, multiplicando por x elevado a n em ambos os lados daquela equação, nós vamos ter que a n vezes x elevado a n. Estou supondo aqui que x, óbvio, x menor que 1, tá? Isso aqui vai ser igual, mas positivo, x positivo. Isso aqui vai ser igual a 8 a n menos 1 vezes xn, né? X elevado a n, que eu multipliquei, mais 10n menos 1, 10 elevado a n menos 1 vezes xn. Então, multipliquei xn dos dois lados dessa equação. Quem que é a função geradora? Ok, aqui, outra mais. Quem que é essa função geradora? Então, função geradora dessa sequência. Então, seja, vou chamar de g de x, a função geradora que a gente viu, que vai ser, então, cada termo a n vezes x elevado a n, para n variando de 0 até infinito. Então, essa é a função geradora dessa sequência, né? Da sequência que vai de A0 a 1 até infinito. Professor, Sim. tá dizendo que o n ele começa no 0, mas não teria que ser no 1? O n começa no 0, porque aqui a sequência começa no 0, né? O primeiro termo é o A0. Então, a relação de recorrência, a base dela é 0, mas essa aqui é definida para n maior ou igual que 1. A regra, né, de recorrência. Mas o caso base é 0. Ah, entendi. Tá? Nada.
Tudo bem, então a sequência é essa, né? A sequência é A0, A1, A2, assim por diante. Sequência infinita, começando em A0, primeiro item, primeiro termo, primeiro elemento dessa sequência. Tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar essa relação de recorrência, desculpa, essa relação de recorrência multiplicada, que é essa aqui, vou colocar em destaque ela. Isso aqui. Vou usar essa equação aqui que eu obtive e vou substituir cada termo da função geradora g de x. Então, eu vou ter então que... Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pegar o g de x, vou fazer isso que eu falei, mas eu vou, além disso, eu vou pegar o primeiro termo dessa função geradora, que é o A0. Eu sei quem é o A0, né? O A0 é igual a 1, definido lá em cima. Então, eu vou simplesmente tirar esse primeiro termo do meu somatório, no gx, né? Já que o A0 é igual a 1. E o n é igual a 0, né? O n é igual a 0. Então, aqui vai x elevado a 0 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, o primeiro termo desse somatório é 1. Eu vou tirar esse primeiro termo do somatório e vou começar o somatório agora a partir de n igual a 1 até infinito. Certo? E para cada termo desse somatório de 1 até infinito, eu vou substituir esse an vezes xn por essa equação multiplicada por xn que eu fiz aqui. Porque, veja, essa equação aqui de cima, ela vale para todo n maior ou igual que 1. Não vale para n igual a 0, porque n igual a 0 é o A0 que é igual a 1. Então, essa recursão vale para n maior ou igual que 1. Por isso que nesse somatório aqui, eu só substituo os termos do somatório com n maiores ou iguais a 1. Então, substituindo an vezes xn, eu tenho 8an menos 1 vezes xn mais 10 elevado a n menos 1 vezes xn. Tá? Simplesmente substituir, usando essa equação aqui verde de cima. Beleza, vamos fazer algumas manipulações aqui agora com essa equação. Bom, vou quebrar um pouco essa equação em dois pedaços, em dois somatórios. Então, vai ter um somatório aqui que vai de n igual a 1 até infinito. Vai ser o 8, eu coloco para fora do somatório. E vai ser 8an menos 1 vezes x elevado a n, mais outro somatório também, que vai de n de 1 até infinito. N de 1 até infinito, 10 elevado a n menos 1 vezes xn. Tá? Simplesmente quebrei o somatório em dois. Agora eu quero deixar esse somatório aqui num formato que eu conheço. Então, eu vou manipular um pouco mais e vou colocar um dos x aqui. Eu tenho x elevado a n. X elevado a n é x elevado a n menos 1 vezes x. Eu vou colocar esse x de fora do somatório. Então, vai ser 8x vezes o somatório de n de 1 até infinito, de an menos 1 vezes x n menos 1, né? Esse x aqui, tirei um dos x que estava multiplicando. Maravilha. Eu vou fazer esse mesmo truque com esse outro termo aqui da direita. Então, eu vou ter x multiplicando por fora todo esse somatório de 10 elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, com n variando de 1 até infinito. E agora? Bom, agora eu vou fazer uma pequena manipulação aqui uma mudança de variável, na verdade. Eu quero que esse somatório comece de 0 e não de 1. Então, eu vou trocar n menos 1 por n. Onde tiver n menos 1, vou colocar n. Então, se eu fizer essa troca, troque
n menos 1. Ai, ai. Troque n menos 1 por n. Fazendo essa troca de n menos 1 por n, eu vou obter o seguinte somatório, que é igual 8x, que continua. Agora, n, ele valia de começar o somatório de 1, só que eu troquei n menos 1 por n. Então, começa a partir de 0, vai até infinito, e o que era n menos 1 vira n. A n vezes xn. Mais, aqui é a mesma coisa, x, somatório, n menos 1 vira n, então n começa agora de 0, vai até infinito, 10 elevado a n vezes x elevado a n. Certo? Simplesmente troquei a variável aí, n menos 1 por n. Para que eu fiz isso? Bom, para que a gente tenha a função, esses somatórios, vou colocar aqui, para que a gente tenha essas séries aqui, essa série verde e essa série laranja, no formato de alguma coisa que a gente conheça. Então, o que é o formato? O que é somatório de n variando de 0 até infinito de an vezes xn? Isso aqui é a função geradora g de x, certo? Então, isso aqui é exatamente igual a g de x. E esse termo laranja? Esse termo laranja é uma série que a gente já viu na última aula, que esse somatório aqui é exatamente igual a 1 sobre 1 menos 10x. Exatamente igual. A gente viu essas equações, essa equação aqui na última aula. Agora a gente chegou na equação envolvendo g de x, né? Sem somatório, sem série, uma simples equação. Então, finalmente, qual que é a equação? Logo, a gente chegou à conclusão de que g de x é igual a g de x menos 1, né? É igual a 8x g de x vezes x, mais, né? Mais x vezes 1 sobre 1 menos 10x. E distribuindo um pouco aqui, isolando, né? Isolando o g de x do lado esquerdo, a gente conclui que g de x, é fácil mostrar que g de x é igual a 1 menos 9x sobre, dividido por 1 menos 8x, vezes 1 menos 10x. Simplesmente eu isolei o g de x do lado esquerdo. Beleza? Então vamos trabalhar mais um pouco esse g de x, para algo mais simples que a gente conheça. Esse g de x, eu posso enxergar ele como sendo, ele é exatamente igual a 1 meio, multiplicado por 1 sobre 1 menos 8x, mais 1 sobre 1 menos 10x. Certo? Bom, agora, por que eu coloco o g de x nesse formato? Bom, porque eu sei o que são esses, o que significa essa função aqui, laranja, e eu sei o que é essa função verde aqui. Isso aqui é exatamente igual a 1 meio, vezes, aqui é um somatório de n variando de 0 até infinito, de 8 elevado a n vezes xn elevado a n. Esse termo laranja também é o somatório de n variando de 0 até infinito, 10 elevado a n vezes xn, x elevado a n.
Bom, fiz tudo isso para voltar onde a gente começou? Não exatamente. Por quê? Bom, eu posso colocar em evidência esse somatório, então eu ficaria com somatório de n variando de 0 até infinito. Infinito está difícil hoje. 1/2 multiplicado. Bom, eu coloco xn em evidência, então eu tenho 8 elevado a n mais 10 elevado a n vezes x elevado a n. Ora, eu sei que g de x é a função geradora, certo? Da nossa sequência, a0, a1 até a n. E eu cheguei que essa função geradora é igual a essa... Cadê? Essa função geradora é igual a essa série, onde cada coeficiente que multiplica xn é esse aqui, verde, que é 1 sobre 2 vezes, entre parênteses, 8 elevado a n mais 10 elevado a n. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente acabou de mostrar, então, consequentemente, como g de x é a função geradora, nós mostramos que a n é igual a 8 elevado a n mais 10 elevado a n, tudo isso dividido por 2. E que isso vale para todo n maior ou igual, até vale para n0, né? n0 vai dar 1, 2 dá 1. Então vale para todo n maior ou igual que 0. Ou seja, a gente achou a fórmula exata, solução, a fórmula explícita para cada termo dessa sequência. A0, A1. Então, eu sei exatamente. Se eu quiser o terceiro termo, A3, é só substituir n por 3. Aí. Qualquer valor de n. Então, eu sei cada um dos termos da sequência com uma fórmula fechada, explícita. Não é uma fórmula recursiva. Então, eu parti de uma fórmula recursiva da definição dessa sequência e cheguei numa fórmula explícita da sequência. Tá claro? Então, isso aqui a gente resolveu aquela recorrência. Calculou exatamente quanto que vale aquela recorrência, usando funções geradoras. E essa era uma recorrência que a gente não saberia fazer usando aqueles teoremas para recorrências lineares homogêneas. Ela não se encaixa naqueles teoremas de lineares homogêneas. Tá claro? Alguma dúvida? Eu não entendi como que 1/2 apareceu aí. Como que 1/2 apareceu? Pode repetir? É 1/2 que você está falando? Esse aqui? Isso, eu não entendi como que 1/2 apareceu. Bom, aqui é um truque, né? Aqui eu tenho, a gente está nesse termo aqui, né? A gente chegou nessa primeira equação aqui. E essa equação é o quê, né? Você pode enxergar essa equação como sendo, bom, quando você tem duas frações, você faz a soma de duas frações. Você pega o mínimo múltiplo comum e aqui, bom, nesse caso aí, os dois numeradores são 1 menos 8x vezes 1 menos 10x. Então, você pode quebrar isso em dois numeradores, juntar, né? Eu quero fazer o contrário, aqui eu quebro em dois, só que normalmente a gente faz a juntar, né? Normalmente a gente sai dessa situação aqui de dois numeradores, duas frações, e quer juntar numa fração só. O que eu fiz foi o contrário, simplesmente o processo inverso. Tem uma fração e eu quebrei em duas. Então, esse 1 sobre 2 aqui é porque se eu pego 1 menos 8x e somo com 1 menos 10x, eu vou ter 2 menos 18x. Só que aqui eu tenho 9, 1 menos 9x. Então, eu preciso da metade do que tinha no numerador. Certo?
Então, simplesmente é daí que vem o meio, porque eu preciso da metade disso. Se eu fizesse o caminho inverso dessa quebra de fração. É um truque matemático, aqui não tem nada de manipulação algébrica, nada demais. Tá mais claro ou não? Eu tenho certeza que você sabe muito bem fazer daqui para cá, Não, eu consegui entender mais ou menos. beleza? Tenho certeza que você sabe fazer, juntar duas frações em uma só. O que eu fiz foi o contrário. Quebrei uma fração em duas, usando o mesmo processo. Só que a gente nunca faz isso, ou quase nunca faz isso. Certo? Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Bom, então aqui a gente viu mais um exemplo usando funções geradoras para resolver uma aplicação, né, baseada em funções geradoras. Então, é uma aplicação, digamos, menos trivial do que aquela outra recorrência, né? Aquela outra recorrência era muito simples, aqui é um pouco mais elaborado, mas a ideia é a mesma. No fundo, a ideia dos dois exemplos são os mesmos conceitos usados. Maravilha. Então, isso foi da última aula, tá? Funções geradoras, eu estou gastando esses 20 minutos aqui do começo da aula só para dar mais um exemplo, ilustrar a utilidade dessas funções geradoras. Para a aula de hoje em si, eu vou falar sobre o princípio da inclusão e exclusão. Então, o princípio da inclusão e exclusão, vocês certamente conhecem esse caso base, que é qual que é a cardinalidade da união de dois conjuntos finitos. Então, a gente sabe que a cardinalidade da união de dois conjuntos finitos é a cardinalidade do primeiro mais a cardinalidade do segundo, menos a interseção, o tamanho da interseção do primeiro com o segundo. Beleza. Graficamente, eu fazendo um diagrama de Venn aqui, como que eu conto? Por que que eu chego nessa equação? Como que eu chego nessa equação, né? A ideia é a seguinte. Vamos supor que a gente queira contar os elementos da união de A e B. Só que a gente sabe fazer a conta de um jeito simples, que é primeiro conta os elementos de A, depois conta os elementos de B. Então, se eu conto os elementos de A, primeiro eu vou contar todos os elementos que estão em A uma vez. Então, o elemento que está aqui só em A e não está em B, ele é contado uma vez. Depois, o elemento que está em A, interseção B, ele também é contado uma vez, porque eu estou contando só os elementos de A por enquanto. Estou pegando a cardinalidade de A, estou contando isso aqui. Ora, agora eu quero contar os elementos de B. Então, para contar os elementos de B, eu vou contar lá cada elemento em B uma vez. Depois, os elementos que estão só em B uma vez, né? E os elementos que estão em B e A ao mesmo tempo, eu vou contar mais uma vez. Ou seja, no total, esses elementos da interseção aqui, eles são contados duas vezes. Opa, eu estou contando demais esses elementos da interseção aqui. Então, o que a gente faz? A gente insere mais um termo que cancela uma dessas contagens que a gente fez. E quem que eu vou cancelar são exatamente os termos que estão na interseção de A com B. Por isso que esse termo menos a interseção B é justamente para cancelar esse excesso de vezes que a gente contou aqui. Então, agora, com esse termo da interseção aqui, eu estou contando os elementos que estão só em A, apenas em A, uma vez, os elementos que estão apenas em B, uma vez, e os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, apenas uma vez. A gente pode generalizar essa ideia. Como é que a gente generaliza essa ideia? Vamos tentar primeiro o caso 3. Então, vamos fazer a mesma tática. Vamos contar todos os elementos de A uma vez, vou marcar todos os elementos de A, depois eu vou marcar todos os elementos de B, vou marcar todos os elementos de C, independentemente. Então, eu vou fazer... deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, vou contar todos os elementos de A. Então, os elementos que estão só em A, exclusivamente em A, são contados uma vez. Os elementos que estão exclusivamente em B são contados uma vez. Exclusivamente em C são contados uma vez. Os elementos que estão em A e B, mas não estão em C, são contados
duas vezes, uma por A e uma por B. Mesma coisa que os elementos que estão em A e C e não estão em B. São contados duas vezes. Os elementos de B, interseção C, que não estão em A, são duas vezes, contados nessa conta simples. E, finalmente, os elementos que estão na interseção dos três, A, B e C, são contados três vezes. Ou seja, fazendo essa contagem aqui, eu estou contando vários elementos inúmeras, repetidas vezes, né? Fazendo simplesmente, quer dizer que fazendo simplesmente a contagem A, cardinalidade de A mais cardinalidade B mais cardinalidade C, nós estamos contando elementos repetidas vezes. Né? Então, por exemplo, esses elementos que estão aqui na interseção dos três são contados três vezes. Esses elementos que estão aqui são contados duas vezes. Eu quero contar cada elemento uma única vez. Ok, você me diz, ok, então vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos aqui no caso com A e B apenas. Vamos tirar as interseções, par a par. 2 a 2 a gente tira as interseções. Então, a gente vai fazer aqui nesse desenho de baixo a mesma conta, só que agora a gente vai tirar as interseções. Eu quero fazer, então, A, cardinalidade de A, menos mais B, mais cardinalidade de C, menos A interseção B, menos A interseção C, menos V interseção C. Então, quero tirar todas as combinações dos dois conjuntos e vou tirar essas interseções de 2 a 2. Então, inicialmente a gente tinha esses números aqui como sendo... Aqui são contados uma vez, os elementos exclusivos de A, os exclusivos de B são uma vez e C uma vez. Esse aqui não mudam. Beleza, são contados aqui nesse primeiro termo vermelho. Agora, esses outros aqui, eu descontei, né? Cada um desses verdes desconta. Antigamente eu tinha dois, por exemplo, na interseção de A e B, fora C. Então, eu vou descontar um, então vai sobrar um aqui. Ou seja, eu tinha contado cada elemento dessa interseção duas vezes, agora estou descontando uma dessas vezes, então estou contando cada elemento de A interseção B menos C, né, sem fora de C, exatamente uma vez. Então, estou descontando uma das contagens. O mesmo argumento funciona para essas interseções menos um dos conjuntos. Só que o que aconteceu com esses elementos que estão aqui no meio? Eu tinha contado eles inicialmente três vezes, né, na contagem de cima. Só que agora eu tirei eles três vezes, porque ele tem umas interseções desses três conjuntos aqui. Ou seja, agora esses elementos aqui, na interseção tripla, não estão sendo contados. Nenhuma vez. Certo? Então, se eles não estão sendo contados nenhuma vez, o que eu preciso para contar cada elemento exatamente uma vez? Simplesmente eu somo aqui a interseção dos três. A, interseção B, interseção C. Então, fazendo essa soma, aí sim, eu estou contando agora os elementos da interseção A, B e C exatamente uma vez. E agora, cada um dos elementos desse conjunto, união, A, união B, união C, está sendo contado exatamente uma vez. Beleza? Tá claro, pessoal? Então, maravilha. Isso aqui é tudo para dizer, portanto... pois é. Então, portanto, o que a gente fez foi uma maneira de mostrar que a união B, união C, é exatamente isso que está aqui.
exatamente igual a isso que está aqui. É A mais B mais C, cardinalidade, menos A interseção B, A interseção C, B interseção C, ou seja, todas as cardinalidades de tamanho 2, mais todas as interseções de tamanho 2, mais as interseções de tamanho 3. Só tem uma nesse caso, que é a interseção B e a interseção C. A gente pode generalizar isso aqui, e essa generalização para um número finito qualquer de conjuntos é exatamente o princípio da inclusão e exclusão. Então, está aqui o enunciado do teorema, que é o princípio da inclusão e exclusão. Então, aqui nós temos A1, A2 até AN, que são conjuntos finitos. Então, para esses dados desses conjuntos, a cardinalidade, o tamanho da união desses conjuntos A1, A2 até o AN é exatamente isso aqui que está. Eu somo as cardinalidades de cada um dos elementos, depois subtraio todas as interseções de tamanho 2, somo todas as interseções de tamanho 3, subtraio todas as interseções de tamanho 4, e assim alternadamente. Então, vai mais, menos, até a última interseção possível, que é a interseção de todos os n conjuntos. E aí, dependendo do n, isso vai ser positivo ou negativo, depende do n. Depende do tamanho do número de conjuntos. Por isso que tem esse menos 1 elevado a n mais 1, né? Se n for ímpar, então n mais 1 é par, e aí é mais, é positivo. Se n é par, então n mais 1 é ímpar, e então esse último termo é negativo. É descontando. Tá? Então, como que a gente demonstra esse resultado? Demonstra esse teorema. Então, tem várias maneiras de demonstrar esse teorema. Dá para fazer por indução, no número de conjuntos, né? A gente já tem um caso base aqui da indução. Qual que é o caso base da indução? É o caso dois conjuntos, certo? Esse caso trivial aqui que todo mundo conhece. A união B é igual soma de A com B menos a interseção B. Fazendo por indução, dá para mostrar essa equação aqui. Indução em N, número de conjuntos. O caso base está mostrado. Mas tem outra maneira de fazer essa demonstração, que é a que eu vou mostrar para vocês, que é uma maneira, eu acho bem elegante de se demonstrar esse teorema e usa muitos dos conceitos que nós já vimos anteriormente nesse curso. Então, é útil para ilustrar os conceitos vistos antes, principalmente o conceito de contagem. Então, vamos tentar, então, mostrar o princípio da inclusão e exclusão. Muito bem. Então, vamos chamar de A, suponha, né? Vamos supor que um certo elemento A, que é um elemento da união, um elemento que pertence à união de A1, A2 até o AN, são conjuntos finitos. Então, eu pego um elemento da interseção, da união de todos esses conjuntos, e eu estou supondo que esse elemento da união, ele pertence a exatamente, digamos, R conjuntos desses N possíveis. Pertence a exatamente R dos conjuntos possíveis. Dos conjuntos A1, A2, até o AN. Claro, o R, né, varia de 1 até N, né? O R está entre N e 1. Então, tem um elemento A fixo da união e eu estou olhando para quantos dos conjuntos ele pertence. Eu estou dizendo que ele pertence a R conjuntos, dos N possíveis.
Agora vamos fazer algumas análises, algumas perguntas quanto a esse elemento A. Primeiro, quantas vezes o elemento A ele é contado, ele está sendo contado no somatório de cardinalidades aí, com I variando, com I entre 1 e N. Quantas vezes o A está sendo contado aqui nesse somatório? R? R vezes, exatamente. R vezes. Por quê? Bom, porque o A, estou dizendo que o A pertence a R conjuntos, de A1 até a N. Então, se eu somo as cardinalidades desses N conjuntos, todo conjunto que contém o A vai contar uma vez o A. E tem R conjuntos que contém o A. Então, eu vou contar R vezes o A. R vezes R, né? É igual ao quê? R escolhe 1, né? É a mesma coisa de R escolhe 1. Tudo bem, vamos fazer o próximo passo. Quantas vezes o A é contado no somatório para todo I menor que J, menor ou igual que N, maior ou igual que 1, da interseção de AI com AJ? Quantas vezes o A é contado nesse somatório aqui agora? Ou melhor, uma pergunta antes dessa. Quando que o A é contado nesse Quando somatório? ele pertence aos dois conjuntos que estão sendo estimados, né? Exatamente. E quantos conjuntos desses existem? R. R? Não. Não existem R interseções, né? Eu quero contar o A, eu preciso contar quantas interseções o A aparece. Quantas interseções o A aparece? R escolhe 2? R escolhe 2. Por quê? É, porque numa lista de R, você tem que pegar um par, né? Então, Exatamente. Simples assim. Você tem R conjuntos que contêm o A. Os termos que vão aparecer nesse somatório são todas as combinações possíveis de dois elementos dos N elementos possíveis, né? Estou pegando todas as combinações de dois dos N. Só que eu só conto as combinações que o R está nos dois conjuntos, que está na interseção. Então, eu tenho R conjuntos que contêm o A, então eu pego todas desses R possíveis conjuntos que contêm o A, todas as combinações 2 a 2 desses R conjuntos que contêm o A. Então, são R escolhe 2 conjuntos que estão na interseção. Que interseção contém o A, né? Então, R escolhe duas interseções que contêm o A. Portanto, nessa soma, o A vai ser contado, R escolhe duas vezes. Ficou claro isso? Alguém não entendeu? Ficou confuso? Quer que eu repita? Se eu quiser generalizar isso para um número t qualquer, quero saber agora quantas vezes
o elemento A é contado no somatório, onde eu tenho I1 menor do que I2, menor até que um certo IT, isso tudo menor que N, maior do que 1. E aqui é somatório onde eu vou somar a interseção de AI1 com AI2 até a interseção de A e T. Quantas vezes o A é contado aqui? Nesse somatório. R escolhe T. R escolhe T, pelos mesmos motivos dos outros casos. Então, a gente já sabe, então, para cada um dos termos, por que eu estou contando quantas vezes o A aparece em cada um desses termos? Porque, bom, o que a gente quer demonstrar, afinal? A gente quer demonstrar isso aqui. Quer demonstrar isso aqui, essa igualdade. Essa equação, ela tem... Os termos dependem são todas as interseções possíveis. Então, tem o somatório das interseções com um elemento só, somatório das interseções com 2, com 3, e assim até com todos os n conjuntos. Então, eu quero contar, para eu estar contando corretamente o tamanho da união, eu preciso contar cada elemento da união exatamente uma única vez. Então, se eu souber, para mostrar essa igualdade, né, eu preciso saber quantas vezes cada elemento da união é contado nesse primeiro somatório, depois quantas vezes ele é contado nesse segundo, no terceiro e até no último somatório. E para cada uma dessas vezes que a gente descobriu agora, né, que é R sobre T, onde T varia de 1 a N, ou de 1 a T, de 1 a R, né, que é o máximo. Para cada um desses termos, eu vou cancelar, vou alternar esses termos. Um é positivo, outro é negativo. Um conta, o outro desconta. Um conta, o outro desconta. Mas no final, nessa soma, contagem e descontagem aí, eu vou ter que contar o elemento A, eu quero contar o elemento A exatamente uma única vez. Então, foi por isso que a gente fez essa análise aqui, quantas vezes ele é contado em cada um desses somatórios. Então, voltando aqui para a demonstração, eu quero, então, calcular quantas vezes esse elemento A é contado. Então, logo, o total de vezes que A é contado no lado esquerdo, no lado direito daquela equação, né? No lado direito da equação do teorema, é quanto? Eu vou contar R escolhe uma vez, depois eu vou descontar R escolhe duas vezes. Depois eu vou contar R escolhe 3 vezes, depois eu vou descontar R escolhe 4 vezes. E assim vai até menos 1 elevado a R mais 1, R escolhe R, que é o máximo que eu consigo contar. Isso tudo aqui é igual ao somatório quando eu olho o I, eu vario o I de 1 até o R, de R escolhe I, multiplicado, eu tenho que alternar os sinais, né? Mais e menos. Então, eu faço menos 1 elevado a R mais 1. Então, simplesmente é uma forma condensada de escrever esse somatório aqui. Certo? Todo mundo concorda? Esse aqui é o número de vezes que o A é contado naquele somatório. Aqui no teorema. Do lado direito desse teorema. O A é contado essa quantidade de vezes.
Se eu conseguir mostrar que essa soma aqui é igual a 1, acabou. Porque aí eu estou dizendo, olha, com essa conta, desconta aí, o A vai ser contado exatamente uma vez, que é o que eu quero para calcular a união, certo? Então é isso que a gente vai fazer, vai mostrar que essa soma aqui, que esse termo aqui em particular, esse somatório aqui, eu quero mostrar que esse somatório aqui é igual a 1. Beleza. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou usar o teorema binomial, aquela versão finita do teorema binomial. Então, pelo teorema binomial, temos que... O que é o teorema binomial? Se eu tenho dois números x, y elevado a n, isso aqui é igual ao somatório de j variando de 0 até n escolhe j vezes x elevado a n menos j vezes y elevado a j. Tá, isso aqui é o teorema binomial, essa é a equação. Isso vale para todo real x, y. Se eu expandir esse somatório aqui, colocar o somatório cada um dos termos, né, eu vou ter para j0, então eu vou ter n escolhe 0 vezes x elevado a n, mais n escolhe 1 vezes x elevado a n menos 1 vezes y. E aí vai até o último termo, que é n escolhe n vezes y elevado a n. Só coloquei esse somatório agora, os termos, cada um dos termos do somatório expandido. Muito bem. O que acontece se a gente fizer, nesse teorema binomial, fizer o x ser igual a menos 1 e o y ser igual a 1, nesse teorema binomial? Então, a gente vai ter, substituindo, vai ter, então, menos 1 mais 1 elevado a n, que é 0, né? Que é igual ao quê? Somatório de j variando de 0 até n escolhe j, e o x é menos 1 e o y é 1. Então, vai ser menos 1 elevado a n menos j e 1 elevado a j. Bom, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou trocar o n menos j e vou chamar n menos j de k. Então, faça n menos j igual a uma outra variável k. Então, onde estiver n menos j, eu vou colocar k. Então, esse somatório aqui vai ser igual ao somatório... Bom, se n menos j é igual a k, quer dizer que j é igual a n menos k. Então, vai ser um somatório de n, j é igual a n menos k. Aqui eu tenho menos 1 elevado a k. E j é jn menos k, então eu tenho 1 elevado a j... Não, n menos k, né? N menos k. O j variava de 0 até n. Se o j varia de 0 até n, quer dizer que o k varia de n até 0, né? Que é a mesma coisa de... Bom, tá assim. De n até 0. Certo? Então, simplesmente uma mudança de variável aí.
Vamos desenvolver um pouco mais essa equação. Isso aqui tudo é igual ao quê, né? Esse termo, 1 elevado a n menos k, isso aqui pouco importa, né? Porque, bom, o k é sempre menor ou igual que n, então isso aqui vai ser igual a 1 sempre. Então, eu posso me livrar desse termo. Vou me livrar desse termo e, além disso, eu vou trocar que o k ele varia de n até 0. Eu quero fazer o k variar de 0 até n, mas está no mesmo, né? Fazer o somatório de n até 0, de 0 até n, essa soma vai dar na mesma. Então, eu vou fazer essa mudança aqui. Então, eu vou fazer o k variar agora de 0 até n, que está no mesmo de n até 0. E o n escolhe n menos k, ele é igual a n escolhe k. Isso aqui é uma identidade que a gente viu lá no começo do curso. Certo? N escolhe k é igual a n escolhe n menos k. Então, substituir esse termo por n escolhe k. E o último termo é o menos 1 elevado a k. O que é esse somatório aqui? Se eu quiser expandir esse somatório, isso aqui vai ser n escolhe 0 menos n escolhe 1 mais n escolhe 2 menos n escolhe 3 mais blá blá até menos 1 elevado a n, n escolhe n. Tranquilo? Então, isso aqui, que eu vou colocar em destaque, é quase o que eu quero, né? Que é o quê? Eu quero calcular quanto que é esse termo aqui, que eu vou colocar em outra cor. Esse roxo aqui. Eu quero saber quanto que é essa soma. Essa soma roxa é quase igual a essa soma verde que está aqui. Quando n é igual a r, né? Fazendo n igual a r, são quase idênticos. O que que muda, né? Muda que o R escolhe 1, está com o sinal trocado, né? Então, os sinais estão alternados, e tem esse termo extra, que é esse termo N escolhe 0. Ou seja, a gente já sabe praticamente o que é aquele termo roxo que está ali em cima. Por quê? Ou seja, o que a gente concluiu dessa última argumentação, dessa última sequência de equações? É que 0 é igual a n escolhe 0 menos n escolhe 1 mais n escolhe 2 até o menos 1 elevado a n, n escolhe n. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa equação por menos 1, para poder colocar os sinais do jeito que eu preciso. Então, multiplicando por menos 1 isso aqui, eu vou multiplicar aqui direto, tá? Então, aqui vai ficar menos, mais, menos, mais, até menos 1 elevado a n menos 1, né? Que eu multipliquei todo mundo por mais 1. Que eu multipliquei todo mundo por menos 1. Os dois lados dessa equação por menos 1. Ok. Mas na minha equação roxa não tem termo com 0. Então, esse termo aqui, com 0, eu preciso me livrar dele. Então, como que eu me livro desse termo? Eu jogo ele para o outro lado da equação. Ou seja, o que a gente vai concluir disso aqui é que se eu pegar n escolhe 1 menos n escolhe 2 mais blá 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 até menos 1 elevado a n mais 1 vezes n escolhe n, isso aqui é igual
a n escolhe 0, que eu passei o n escolhe 0 para o outro lado, que é igual a 1. Ou seja, o que é isso aqui? É exatamente o termo roxo que eu tinha lá em cima, que era o número de vezes que o a é contado do lado direito da equação. Só que aqui o n é igual fazendo n igual a r, né? Isso aqui eu fiz o desenvolvimento para um n qualquer, e ali a gente pode fazer, aqui embaixo, fazendo n igual a r, dá no mesmo. E esse somatório aqui é igual a 1. Ou seja, o total de vezes que o a é contado do lado direito daquela equação, da equação do teorema da inclusão e exclusão, é exatamente 1. Então, deixa eu escrever essa conclusão aqui. Portanto, que o elemento A é contado é igual a 1. Então, essa conta que a gente fez para um A qualquer, na união. Isso aqui é geral. Então, se vale para todos os elementos da união, quer dizer que eu estou contando cada elemento da união uma única vez. Ou seja, que a equação está correta. Que eu estou contando exatamente a cardinalidade da união desses conjuntos de A1 até AN. Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso prova o teorema, o princípio da inclusão e exclusão, caso geral. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Como exercícios dessa parte de inclusão e exclusão, eu separei alguns, não tem... Eu vou colocar na outra página, eu acho. Vou colocar aqui embaixo. Exercícios 1 até o 6 e o 22. Rosen, 8ª edição, seção 8.5. Então, com isso a gente encerra